Capítulo 125. Choque. Habilidade de fusão dos 7 demônios. Jingling ficou igualmente chocado com a situação no ringue. Quando ele estava se preparando para enfrentar o claramente mais forte do que ele, Wu Xuan, com toda a sua força, o grande mestre se levantou na área de descanso da Academia Shurek. Olhando para a Pontífice Suprema Bibidon sentada na frente do distante Palácio do Pontífice Supremo. Por favor, adie o início da disputa. Quando o cardeal árbitro estava prestes a repreender o grande mestre por interromper a competição, ele foi parado pela mão erguida da Pontífice Suprema. O olhar de Bibidon na direção do grande mestre era sereno. Mas se seu coração estava calmo, apenas ela podia dizer: por favor, explique sua justificativa. A Pontífice Suprema Bibidon disse calmamente. O grande mestre sorriu friamente. Minha justificativa é que a Academia Shurek renuncia à primeira metade das finais, voluntariamente entrando na disputa dos perdedores de tarde. Jingling, volte. Se as pessoas ainda pudessem aceitar o anterior membro da Academia do Hall dos Espíritos repentinamente concedendo a luta, então o grande mestre agora repentinamente declarando que a Academia Shurek estava desistindo da competição individual sem dúvidas alarmou todos os presentes. Mesmo entre os 7 demônios da Shurek, exceto por Tang San, todos os outros tinham expressões chocadas e vazias. Claramente, eles não sabiam da decisão do grande mestre com antecedência. Os olhos de Lin Fengxi sentado ao lado da Pontífice Suprema exibiram um flash de entendimento e, ao mesmo tempo, um brilho furioso. Ele não pôde evitar deixar seu olhar cair sobre a Pontífice Suprema ao seu lado. Bibidon ainda estava imperturbável, calmamente dizendo: por quê? O grande mestre ficou de pé com suas mãos atrás de suas costas, olhando para o Palácio Doulu atrás do Palácio do Pontífice Supremo. Independentemente do porquê, eu acho que deve ser a escolha certa a conceder. As palavras extremamente calmas do grande mestre ecoaram como se a terra estivesse se partindo diante do Palácio do Pontífice Supremo. Não havia nenhum problema com o que ele disse em si. O problema foi com quem ele falou. Essas palavras estavam sem dúvida contradizendo a Pontífice Suprema, a maior governante do Hall dos Espíritos. Contanto que os presentes fossem mestres dos espíritos acima do 60º nível, todos eles poderiam ver que o grande mestre não era poderoso. Com certeza abaixo do 40º nível. Mas um mestre dos espíritos com esse tipo de falta de força realmente se atreveu a contradizer a figura com maior autoridade do mundo dos mestres dos espíritos. Mas o que as pessoas esperavam ainda menos foi a Pontífice Suprema Bibidon lentamente se levantar, acenando com a cabeça para o grande mestre. Você está certo. Esse é uma prerrogativa sua. A culpa é minha por perguntar. Minhas desculpas, ancião Yu. O diálogo entre o grande mestre e a Pontífice Suprema Bibidon ocorreu diante de numerosos poderes do Hall dos Espíritos. Assim como havia incontáveis mestres dos espíritos esticando suas cabeças para cima para assistir à luta de baixo. A Pontífice Suprema proferir a palavra ancião só significava uma coisa. O grande mestre era um ancião do Hall dos Espíritos. Todos sabiam que tipo de autoridade tinham os anciãos do Hall dos Espíritos. Mesmo o Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo sentados ao lado de Bibidon haviam entrado no Palácio dos Anciãos apenas 10 anos e com a idade e a força do grande mestre, ele claramente não deveria possuir esse tipo de autoridade.
se alguma outra pessoa o tivesse chamado de ancião do rol dos espíritos. Talvez isso teria parecido com uma piada. Mas quem falou foi a Pontífice Suprema Bibidon. Quem se atreveria a refutá-la? Ouvindo Bibidon dizer isso, até o grande mestre não pôde evitar parecer distraído. A razão pela qual ele havia contradito Bibidon naturalmente não era porque ele tinha segurança no suporte devido à relação entre eles, mas sim por causa de sua fúria. Quando Bibidon falou, o grande mestre entendeu que essa Pontífice Suprema o estava protegendo. Contradizer a Pontífice Suprema, mesmo se a própria Pontífice Suprema não se importasse. Os incontáveis mestres dos espíritos que veneravam a Pontífice Suprema iriam deixar isso passar? Mesmo se o grande mestre tivesse a proteção dos poderes ao seu lado, capaz de formar o Triângulo Dourado de Ferro, a chance de morrer por violência na rua aumentaria enormemente. Mas quando as palavras de Bibidon o reconheceram como ancião, naturalmente ninguém se atreveria a fazer alguma coisa. Os anciãos do rol dos espíritos dizerem alguma coisa para contradizer a Pontífice Suprema não era nenhum evento importante. Na verdade, até Bibidon não sabia que o grande mestre tinha um distintivo de ancião. Ela só descobriu de seus subordinados após o grande mestre ir embora. O grande mestre de repente sentiu dor na cintura e logo em seguida, seu braço foi puxado para dentro de um macio e flexível abraço. Virando sua cabeça para olhar, ele viu Liu Erlon demonstrativamente olhando para a Pontífice Suprema. A expressão nos olhos de Bibidon vacilou brevemente, mas ela rapidamente voltou ao normal. Ela disse para o cardeal árbitro: já que a Academia Shurek decidiu renunciar à competição dessa manhã, continue com as lutas individuais. Nesse momento, o professor treinador da Academia Vento Divino também se levantou. Após primeiro se curvar perante a Pontífice Suprema, ele disse com um sorriso: o time da Academia do Rol dos Espíritos é formidável. Nossa academia se resigna a não ser seu oponente, ao invés de reduzir nossa força aqui. Seria melhor lutar contra a Academia Shurek pelo outro lugar nas finais durante a tarde. Portanto, nós também desistiremos da competição individual. As mudanças dramáticas pegaram muitas pessoas de surpresa. O time da Academia do Rol dos Espíritos ganhou sem lutar, diretamente entrando nas finais do dia seguinte, sem uma única luta. Metade das finais já havia acabado. Embora a Academia do Rol dos Espíritos completou seu desejo de entrar na batalha final, a Academia Shurek se retirando da competição de lutas ainda deixou os organizadores um pouco constrangidos. O grupo da Academia Shurek não se demorou e rapidamente partiu sob a liderança do grande mestre. Durante a tarde eles lutariam contra a Academia Vento Divino pelo outro lugar na última luta. Ninguém disse uma palavra no caminho. A maioria fundada numa atmosfera pensativa e opressiva. A situação desvantajosa abalou um pouco a confiança dos 7 demônios da Shurek. Afinal, durante a tarde eles teriam que enfrentar as forças aliadas da Academia Vento Divino e da Academia das Chamas e no dia seguinte. Além disso, eles teriam que enfrentar o formidável time da Academia do Rol dos Espíritos após apenas uma noite de descanso. Voltando para a residência, o grande mestre chamou os 7 demônios da Shurek para o seu quarto. Seu olhar passou sobre os 7 e o grande mestre disse indiferentemente: vocês não estão confusos quanto à razão de eu repentinamente desistir da competição individual? Nenhum dos 7 disse alguma coisa, exceto por Tang-san. Todos os outros pareciam um pouco confusos.
A cara rígida do grande mestre corou. Uma luz quase severa cintilando em seus olhos. Mesmo eu não esperava que o rol dos espíritos realmente fosse usar esse tipo de método desprezível enquanto mantinha esse tipo de vantagem. Pequeno Sam. Explique para todo mundo. Tang San assentiu, falando em voz baixa. Nosso primeiro membro a subir no estágio foi Jingling. O sorteio foi excepcionalmente favorável para o Jingling, deixando nosso lado ficar com a última posição na competição, nos permitindo observar nossos oponentes ainda melhor. Mas dessa vez, um membro do time da Academia do Hall dos Espíritos no estádio repentinamente concedeu. Isso teve dois efeitos. Primeiro foi que o membro do time da Academia do Hall dos Espíritos manteve sua força de luta intacta, sem esgotá-la. O outro foi que o Wu Xuan também manteve sua força de luta para lidar com Jingling. Se eu supus corretamente. Após Wu Xuan derrotar Jingling e enfrentar o segundo membro do time do Hall dos Espíritos, ele também iria imediatamente conceder. Consequentemente, seria como se os dois times tivessem se juntado para lidar conosco. Seria basicamente impossível para nós termos uma chance de vitória nas competições individuais. Cada derrota estaria bem. Se nós vencêssemos, nós definitivamente sofreríamos com uma batalha rotatória. Quando a Academia Vento Divino e a Academia das Chamas se juntaram antes, eu ainda não entendia como o Hall dos Espíritos concordaria com o pedido deles. Mas agora isso é claro. Eles chegaram num acordo com o time da Academia do Hall dos Espíritos para apoiar o Hall dos Espíritos. Tang San ficou em silêncio após explicar. O quarto inteiro ficou em silêncio. Mas as chamas de furor constantemente se espalharam. Não era de se admirar que o grande mestre chamou o Hall dos Espíritos de desprezível, enquanto tinha uma vantagem tão grande. Ainda cooperou com a Academia Vento Divino e com a Academia das Chamas para se livrar deles. Se isso não era desprezível, o que era? Um sorriso de escárnio apareceu na cara do grande mestre. Eles acreditam que vão parar nossa marcha adiante desse jeito? Então eles ainda estão nos subestimando demais. Originalmente eu não tinha muito desejo pela vitória. Mas quando eles agem assim, então nosso objetivo também é único. Antes da competição de tarde, os 7 demônios da Shurek permaneceram no quarto do grande mestre o tempo todo, até quando comeram suas refeições. Flender e Liu Erlon se mantiveram de guarda do lado de fora, evitando que qualquer um se aproximasse. É claro, na residência da Academia Shurek, ainda havia um poder como o Doulu Veneno. O ar da manhã era fresco e refrescante. De tarde, à medida que o sol chegava no seu zênite, o fresco foi substituído por um calor abrasador. Embora ainda não fosse tanto quanto no verão, a temperatura ainda estava alta. Os 7 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos ficaram silenciosamente ao lado, na praça diante do Palácio do Pontífice Supremo. Os 2 times finalistas olharam para seus oponentes. Tang San e Daimubai estavam mais na frente dos 7 demônios da Shurek, olhando para aqueles rostos familiares não muito distantes deles. Eles revelaram um traço de desdém. O trio de Feng e Xiaotian, o Wu e o Wu Xuan formavam o núcleo do time, confrontando Tang San e Daimubai cara a cara. O Wu deu um passo à frente,
olhando para Tang San e disse friamente. Você sabe a razão de nós fazermos isso? Tang San não respondeu. Apenas o desprezo em seus olhos se aprofundou um pouco. Wu de repente descobriu que ela realmente odiava ver Tang San olhando para ela dessa forma e seu temperamento explosivo imediatamente apareceu. O que eu fiz foi tudo para determinar o vencedor entre nós de novo. Mesmo se eu tiver que desistir da chance de ser a primeira. Eu ainda definitivamente tinha que lutar contra você de novo. Tang San sorriu calmamente. Se foi apenas por isso. Então você já ficou bem para trás. Perdeu em força e disciplina. Nessa luta, você já não tem mais chance. Wu ficou indignada. Isso será mostrado pelos fatos. Não ache que eu vou começar de forma leniente só porque você me salvou. O que eu te devia? Eu já te paguei. Ouvindo Wu dizer isso, Tang San não pôde evitar se lembrar da aparência dela naquele dia quando ela correu para seus braços como uma bola de chamas para beijá-lo. Em relação a essa menina que ousava amar e ousava odiar, ele realmente a admirava um pouco. Infelizmente, ele não estava disposto a aguentar seu temperamento e, portanto, eles estavam destinados a não serem amigos. Embora houvesse muitas pessoas como Feng Xiaotian que iriam pacientemente aguentar uma bela mulher, Tang San ainda era um homem crescido no interior. Embora mais ninguém dos dois lados falou alguma coisa, o cheiro de pólvora já preenchia o ar. O cardeal árbitro havia claramente percebido a hora apropriada e, nesse momento, declarou o início da luta. Feng Xiaotian se esquivou para a frente de Wu no primeiro instante, a protegendo atrás dele. A chama instantaneamente rompendo de Wu se tornou como um pano de fundo para ele. Os membros do time, sob a liderança de Wu Wuxuan, também liberaram seus espíritos um após o outro. Porém, algo que eles não haviam esperado aconteceu. Os 7 demônios da Shurek não se posicionaram de acordo com as formações ortodoxas como eles fizeram nas competições passadas. Mas sim rapidamente recuaram assim que o árbitro declarou o início, formando um círculo. Havia 2 pessoas dentro do círculo: Nindhongron e Oscar. Os outros 5 começaram a rapidamente rodar em volta deles. De todos os 7, agora nenhum deles havia tomado a iniciativa de liberar seu espírito. Mas intensas flutuações de poder espiritual permearam o ar ao redor deles, freneticamente se condensando na direção do centro. O que era isso? Sentada de forma ereta diante do palácio do Pontífice Supremo, os olhos da Pontífice Suprema Bibidon, do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Nin Fengxi, assim como dos 3 títulos do Luo, não puderam evitar revelar alarme. Como talentos extraordinários do mundo dos mestres dos espíritos. Mesmo eles não entendiam o que os 7 demônios da Shurek estavam fazendo. Tang San, Daemubai, Xiao Wu, Maonjun, Juzukin. O passo dos 5 era excepcionalmente idêntico. Como se eles seguissem um tipo de ritmo especial e o poder espiritual flutuando ao redor deles também formou uma órbita especial, constantemente girando ao redor deles e enchendo o ar. No centro da formação, Nindhongron e Oscar ficaram de mãos dadas com seus olhos fechados. O que se ergueu do corpo de Nindhongron foram 9 luzes coloridas como pedras preciosas e o que apareceu sobre Oscar foi uma fraca luz vermelha. As 2 luzes se espiralaram e se ergueram na direção do céu. Embora os 7 demônios da Shurek ainda não tivessem liberado seus espíritos,
Essas novas táticas deles ainda causaram uma enorme pressão em seus oponentes. Feng Xiaotian. Acenda! Gritou estritamente. As 7 pessoas da Academia Vento Divino imediatamente mudaram a formação. Um par de enormes asas de cor ciano se desenrolaram nas costas de Feng Xiaotian. Ao mesmo tempo, luz ciana e sombra se condensaram atrás dele. A aparição do lobo tempestade de vento de 2 cabeças. Instigado por aquela tremendamente estonteante e bela luz, Feng Xiaotian subiu no ar. As asas em suas costas bateram apenas uma vez. Usando o apoio das correntes de ar, ele disparou no céu. O que ele usou agora foi sua segunda habilidade espiritual. Aprimoramento do corpo do lobo duplo e sua terceira habilidade espiritual. Asas da tempestade de vento, que ele originalmente usou contra Tang San. Sob o efeito dessas duas grandes habilidades espiritual, a força de luta de Feng Xiaotian repentinamente chegou no seu pico. Nesse momento, Wu Wuxuan já havia tomado a posição de Feng Xiaotian na frente de Wu Wu. Junto com eles, ainda estavam os 2 mestres dos espíritos do sistema Poder e Ataque da Academia Vento Divino. Os 3 formaram um muro, protegendo Wu. As 2 pessoas atrás de Wu não eram aqueles 2 mestres dos espíritos Grou de Fogo do sistema Ataque e Agilidade do 40º nível, mas sim os 2 mestres dos espíritos de suporte do atributo Fogo e abaixo do 40º nível que chocaram grandemente Tang San quando eles originalmente apareceram nas preliminares. Incontáveis faíscas de luz vermelha como fogo se condensaram sobre Wu com uma velocidade surpreendente. A expressão de Wu estava bem séria. Lentamente erguendo suas mãos como se levantando 15 toneladas. Chamas vermelhas e quentes se condensaram numa luz branca em suas palmas. Nesse momento, todos os seus 4 anéis de espíritos inesperadamente brilharam e sua expressão dolorosa revelou a pressão que ela estava suportando agora. Pessoas perspicazes poderiam todas ver que agora os 7 membros da Academia Vento Divino estavam adotando a tática de 5 defendendo 2. 2 mestres dos espíritos do sistema auxiliar suportando Wu. 3 mestres dos espíritos do sistema Poder e Ataque defendendo. Entre os 7, os membros-chave eram Feng Xiaotian espiralando no ar, assim como Wu usando a habilidade de fusão de anéis para condensar seu inteiro poder espiritual. Mudem! Tang San gritou. A formação dos 7 demônios da Shurek mudou. O círculo original repentinamente se transformando numa linha. Tang San ficou na frente e logo atrás de Tang San estava Dai Mubai, seguido por Ma Onjun, Xiao Wu e Zhu Zuqin. De pé na parte mais atrás estavam Ning Hongron e Oscar. A mudança na formação fez o poder espiritual que eles haviam acabado de liberar abruptamente se torcer e, nesse momento, Oscar repentinamente agarrou Ning Hongron por trás. Os fracos raios de luz vermelha que ele estava liberando abruptamente se tornaram rosas e freneticamente fluíram para dentro de Ning Hongron. O pagode de porcelana dos 9 tesouros se ergueu diante de Ning Hongron, juntando suas mãos na frente com uma expressão séria. Assim como Wu, seus 4 anéis de espíritos brilharam simultaneamente. Wu não era a única que possuía a habilidade de fusão de anéis. Essa originalmente também era uma das habilidades especiais da escola porcelana dos 7 tesouros. Como a única filha do mestre da escola, como Ning Hongron poderia não saber disso? Porém, fusão de anéis precisava consumir uma quantidade enorme de poder espiritual e não seria usada com facilidade.
4 substanciais luzes elevoadas de 9 cores floresceram de 4 andares do pagode de porcelana dos 9 tesouros, sendo disparadas diretamente em Juzukin na sua frente. Instigada por aquele enorme poder espiritual de suporte, Juzukin naturalmente ergueu os 2 braços, os colocando sobre Xiao Wu na sua frente. Uma cena bizarra aconteceu. Aqueles raios de luz de 9 cores abruptamente ficaram um pouco mais fortes, sendo despejados dentro de Xiao Wu pelas mãos de Juzukin, e o corpo inteiro de Juzukin já estava impregnado por uma camada de luz de 9 cores. As circunstâncias de Xiao Wu eram praticamente idênticas às de Juzukin, e aquela rica luz de 9 cores se tornou ainda mais intensa à medida que ela continuamente era transmitida para frente. Quando os raios de luz chegaram em Daimubai, ele ferozmente bateu as 2 palmas nas costas de Tang San. Naquele instante, o corpo de Tang San tremeu violentamente por um momento. O que apareceu de seu corpo não foi nenhuma luz de 9 cores, mas sim uma incomparavelmente enorme pressão. Sentada ereta no assento principal, os olhos da Pontífice Suprema Bibi Dom brilharam. Isso é uma habilidade de fusão de 7. Após falar, seus olhos inconscientemente se viraram para o calmo grande mestre de pé do lado de fora da área de luta. Embora não fosse uma habilidade de fusão espiritual de 7 que se opunha aos céus, a força de 7 pessoas fundida para usar uma habilidade sozinha já era um feito extraordinariamente impressionante. De fato, nenhum espírito era igual. Todos eles tinham diferenças. Geralmente falando, esse tipo de habilidade de fusão só apareceria em mestres dos espíritos com espíritos e habilidades espirituais que eram extremamente similares, como os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul de antes. Mas os 7 demônios da Shurek eram diferentes. Cada um tinha um espírito inteiramente diferente e seguiam direções diferentes. Essas 7 pessoas com espíritos completamente diferentes ainda podiam inesperadamente usar uma habilidade de fusão de 7. Mesmo os olhos da Pontífice Suprema e dos títulos do Oulu estavam cheios de incredulidade. Porém os 7 demônios da Shurek haviam feito isso. Quando aquela luz de 7 cores conectou as 7 pessoas, essa habilidade de fusão de 7 já estava completa. Embora Nin Fengxi tenha franzido o senho quando viu Oscar abraçando a cintura de Ning Hongron por trás, quando ele viu essa habilidade de fusão de 7 completa, a expressão em seus olhos ainda vacilou com admiração. Quer fosse ele ou a Pontífice Suprema Bibi Dom, ambos sabiam que essa habilidade de fusão de 7 não devia ser creditada aos 7 demônios da Shurek, mas sim ao professor deles, o golpe de mestre do não distante grande mestre. Como eles poderiam saber que o que os 7 demônios da Shurek estavam colocando em prática agora era precisamente a habilidade espiritual variante das 10 grandes forças competidoras do núcleo do mundo espiritual do grande mestre? Os estudos sobre espíritos de uma vida. Talvez apenas o próprio grande mestre e seu discípulo direto, Tang San, entendiam completamente suas realizações. Se mesmo um cara como Xin Yan podia ensinar seus discípulos a usar uma habilidade de fusão de 7, como o grande mestre não poderia? Ambas eram habilidades de fusão, mas suas dificuldades eram tão diferentes quanto o céu e a terra. Esse era um grande mestre. Um verdadeiro grande mestre. Feng Xiaotianoar tinha visão mais clara do que os 7 demônios da Shurek estavam fazendo, e também foi o que ficou mais chocado. Ning Hongron e Oscar aparecerem no time da Academia Shurek não era inesperado. Eles já haviam aparecido na luta anterior contra a Academia Estrela Luo.
Embora Oscar não tivesse revelado qualquer força formidável naquele tempo, ele ainda chamou sua atenção. Mas essa habilidade de fusão de Sete ainda era algo que ele jamais havia esperado. Nas lutas anteriores, não importava o quão difíceis elas fossem, os 7 demônios da Shurek ainda não haviam usado esse tipo de habilidade. Se ela fosse usada agora, ele sabia que ele não teria chance. Com um longo assobio, Feng Xiaotian se moveu, caindo do céu como um meteoro alcançando a lua. No inteiro processo, seu enorme corpo e as asas desdobradas não fizeram um único som. A luz ciana impregnada foi completamente recolhida. Nesse momento, seu corpo e asas estavam alinhados num ângulo perfeito. Esse era o início da habilidade espiritual criada por Feng Xiaotian. Os 36 cortes sucessivos do lobo-demônio Tempestade de Vento. No momento em que Feng Xiaotian caiu do céu, um fluxo de luz branca avermelhada e quente abruptamente apareceu perfurando obliquamente, o alcançando num instante e imediatamente se fundindo completamente ao corpo de Feng Xiaotian. Aquela linha de luz branca foi disparada por Xiao Wu, sem uma parte intermediária, mas sim como uma ponte que conectava os dois. Sob o suporte da luz branca, o corpo inteiro de Feng Xiaotian pareceu ficar cheio de força explosiva. Frenética energia constantemente rompeu de seu corpo. Correntes de ar tão vermelhas e quentes que pareciam estar prestes a torrar a terra. Ainda mais chocante, aquela luz branca gradualmente se condensou sobre seu corpo, formando um conjunto de armadura incandescente, cobrindo tanto ele quanto as asas tempestades de vento afiadas como facas. Isso, é claro, não era uma habilidade de fusão espiritual. Mas após Wu se juntar à Academia Vento Divino, ela havia estudado uma habilidade de fusão espiritual de duas pessoas com Feng Xiaotian. Embora fosse impossível para a fusão deles exibir o enorme poder de uma habilidade de fusão espiritual, essa fusão não era apenas entre os dois, mas também envolvia os dois mestres dos espíritos do sistema auxiliar atrás de Wu. O poder de 4 pessoas focado em Feng Xiaotian, sem dúvidas fez tanto seu ataque quanto defesa chegarem no seu pico. Sua velocidade aumentou drasticamente. O alvo de Feng Xiaotian enquanto ele caia do céu não era Tang San na frente dos 7 demônios da Shurek, mas sim Ning Hongbron e Oscar na parte de trás. Contando com sua aguçada percepção, quando a habilidade de fusão de 7 dos 7 demônios da Shurek estava prestes a se completar, ele já havia visto que a origem dessa habilidade de fusão era Ning Hongbron na parte de trás e que a fundação da origem era Oscar, provendo uma grande quantidade de poder espiritual a Ning Hongbron, contanto que ele se livrasse desses dois. A habilidade de fusão dos 7 demônios da Shurek entraria em colapso. Feng Xiaotian repentinamente acelerando sem dúvidas surpreendeu os 7 demônios da Shurek. Mesmo o grande mestre expectando a luta não pôde evitar exibir um olhar de aprovação. A combinação da Academia Vento Divino com a Academia das Chamas era sem dúvidas excelente. O vento abanando as chamas, as chamas emprestando a força do vento. Capaz de focar a força de 4 pessoas e contar com a habilidade espiritual criada por Feng Xiaotian para liberar tudo isso sem dúvidas empurraria o poder de ataque resultante para um nível aterrorizante. Porém a calma na cara do grande mestre não vacilou. Porque a habilidade de fusão da Academia Vento Divino tinha apenas 4 pessoas e o lado da Academia Shurek tinha 7 pessoas igualmente talentosas. E que, além disso, seguiam o poderoso controle de Tang San.
enfrentando a repentina aceleração de Feng Xiaotian. Na parte mais da frente. Após um breve momento de surpresa, o levemente trêmulo Tang San imediatamente ergueu sua mão esquerda. O martelo céu claro que ele originalmente usou para quebrar os 36 cortes sucessivos do lobo-demônio tempestade de vento de Feng Xiaotian apareceu mais uma vez. Mas quando o martelo céu claro apareceu dessa vez, ele flutuou sobre a palma de Tang San. Luzes crescentes escaparam da palma esquerda de Tang San. Nesse momento ele ferozmente ergueu sua cabeça. Raios de luz dourada arroxeada dispararam de seus olhos. Isso não era um ataque mental qualquer, mas sim uma forma de ver tudo mais claramente. Sob o efeito do olho do demônio púrpuro, tudo diante de Tang San pareceu desacelerar. Uma quantidade imensurável de informações encheu seu cérebro. No momento seguinte, sua mão esquerda se moveu. Com o puxão daquela luz negra, o martelo céu claro virou de cabeça para baixo e voou. O martelo não girou, mas voou em linha reta para uma direção. Entretanto, ao mesmo tempo em que agia, um som de explosão como de um trovão ecoou do martelo céu claro. Num instante, aquele martelo originalmente pequeno repentinamente se ergueu rapidamente contra o vento no ar e no instante em que ele se virou, a cabeça do martelo se tornou do tamanho de um jarro de água. Um magnífico padrão raiado brilhou no corpo do martelo sob a luz do sol. Uma aura assustadora floresceu com a luz negra, arrastando uma cauda de chamas negra pelo ar. Hong! O martelo céu claro preto colidiu com a armadura incandescente de Feng Xiaotian no ar com uma alta explosão. Um som de algo sendo quebrado se espalhou por toda a cidade espiritual. O som veio das asas. A asa direita de Feng Xiaotian deixou de existir em praticamente um instante. Ao mesmo tempo, sua armadura incandescente foi despedaçada, se transformando em faíscas de luz branca e se rompendo num flash. Feng Xiaotian gritou miseravelmente sob aquele enorme impulso. Ele foi completamente jogado no ar, voando na direção da praça do Palácio do Pontífice Supremo. Sua sobrevivência era incerta, incluindo Wu Wu. Os 6 estudantes do lado da Academia Vento Divino ficaram estupefatos nesse momento. Como eles poderiam ter esperado que seu capitão, Feng Xiaotian, iria realmente ser incapaz de aguentar um único golpe? Mesmo naquela luta de 1 contra Tang San ele havia durado muito mais tempo antes do resultado ser decidido. Mas agora, com apenas uma troca, ele já havia sido totalmente esmagado, tendo perdido Feng Xiaotian. Essa luta já não tinha qualquer suspense. Mas o que eles não conseguiam entender era o porquê dessa situação ocorrer. De fato, apenas o próprio Tang San sabia por que Feng Xiaotian foi derrotado tão miseravelmente. Isso na verdade foi a combinação de vários fatores. Não foi porque o suporte que Wu Wu deu a Feng Xiaotian era fraco, mas sim porque agora Tang San estava muito poderoso e também restringia muito Feng Xiaotian. Primeiro de tudo, por trás de Tang San estava o suporte unido de 6 colegas de time e por trás de Feng Xiaotian havia apenas 3. Com ambos os lados usando habilidades de fusão. A quantidade de poder espiritual decidiu a magnitude geral da habilidade de cada lado. Sem dúvidas Tang San tinha vantagem absoluta. Segundo, o maior erro de Feng Xiaotian foi usar os 36 cortes sucessivos do lobo-demônio tempestade de vento de novo. Da primeira vez que ele usou contra Tang San, ele havia sem dúvidas pressionado Tang San enormemente.
Entretanto, após o final da luta, como Tan San poderia não ter estudado cuidadosamente a habilidade do oponente? Após estudar cuidadosamente, Tan San havia imediatamente entendido que tanto os 36 cortes sucessivos do Lobo-Demônio Tempestade de Vento quanto seu próprio método do Martelo de Vento Caótico tinham uma falha. Uma falha similar. Que era que contanto que fosse possível interromper a habilidade logo que ela começasse, seria basicamente impossível para ela exibir sua força. Deixá-lo continuar a desencadeá-la, deixando a força se acumular. Era onde essa habilidade era mais assustadora. Então o que Tang San fez? Contando com os cálculos precisos do olho do demônio púrpuro, foi jogar o martelo céu claro no melhor instante quando a força total de Feng Xiaotian ainda não havia emergido. Com suas técnicas de armas ocultas da seita Tang e um julgamento preciso, todas as trajetórias dos movimentos de Feng Xiaotian já haviam sido calculadas com precisão na mente de Tang San. Era basicamente impossível se esquivar. Isso ainda era o resultado de Tang San começar de forma leniente. Se Tang San não tivesse atacado a asa de Feng Xiaotian e sim seu peito, então o único resultado para Feng Xiaotian teria sido a morte instantânea. Apenas o próprio Tang San sabia que nível sua força havia alcançado. Contando com a sobreposição auxílio do pagode de porcelana dos 9 tesouros com o suporte do poder espiritual de seus parceiros. O poder espiritual que Tang San havia acumulado agora já ultrapassava o 70º nível. Mesmo se ele tivesse enfrentado um sábio espiritual do 70º nível agora, ele ainda não estaria em desvantagem. Como uma habilidade de fusão de 7 resultante dos estudos do Grande Mestre poderia ser algo que a Academia Raio de Sol Azul poderia se comparar? Esse tipo de habilidade de fusão não era tão formidável quanto uma habilidade de fusão espiritual. Mas ela podia juntar a força de todo mundo. Já que era assim, a melhor escolha era focar a força de todos para irromper num único ponto. O maior erro da Academia Raio de Sol daquela vez foi usar a força de 7 pessoas conectadas de forma similar a uma barreira, que foi então quebrada pelo olho do demônio púrpuro de Tang San. Os 7 demônios da Shurek naturalmente não cometeriam o mesmo tipo de erro. O grande mestre não deixaria seus discípulos cometerem esse tipo de erro. Consequentemente, quando o poder espiritual dos 7 se condensou, após passar pela amplificação do pagode de porcelana dos 9 tesouros, a força que Tang San possuía havia agora assustadoramente aumentado em vários níveis. Sem movendo sem rumo, tendo atingido Feng Xiaotian no ar, o martelo céu claro voltou para a mão esquerda de Tang San. O martelo não havia voltado ao seu tamanho original. Agora na mão de Tang San, o martelo era maior até do que seu corpo inteiro. Mas sendo segurado apenas por aquela mão esquerda, ele ainda estava extraordinariamente estável. A Academia Vento Divino naturalmente não estava disposta a desistir nesse ponto. O Wu Shuan e 2 membros da Academia Vento Divino avançaram simultaneamente. Atrás deles, o Wu também começou a acumular força para um segundo ataque. Fechando seus olhos, Tang San lentamente ergueu o enorme martelo céu claro com uma única mão. As linhas de luz sobre o corpo do martelo repentinamente romperam com um brilho vermelho escuro incomparavelmente estonteante. Nesse momento, era como se uma voz inigualavelmente tirânica rugisse em frenesi. O próprio Tang San, como se fosse o cabo do martelo, pareceu se tornar um com o martelo céu claro. Vendo essa cena, até a Pontífice Suprema Bibi Dong foi incapaz de ficar sentada. Uma expressão surpresa passou por seus olhos. A cena diante de seus olhos era muito familiar para ela. Avatar ferramenta espiritual. Nin Fenxi sentado ao lado de Bibi Dong já havia gritado alarmado.
Após um mestre dos espíritos que possuía um espírito besta chegar no 70º nível, a sétima habilidade espiritual do sétimo anel de espírito seria invariavelmente um avatar espiritual, se tornando uma encarnação do próprio espírito, possuindo uma intensa força explosiva e com o poder aumentando geometricamente. Mas as circunstâncias de um mestre dos espíritos ferramenta eram diferentes das de mestres dos espíritos besta. Sua sétima habilidade espiritual era o avatar ferramenta espiritual, se transformando na alma do espírito ferramenta. Ele fazia o poder acumulado pelo espírito ferramenta chegar no seu ápice. Se alguém possuísse um espírito ferramenta que já fosse assustador por si mesmo, então a ativação do avatar ferramenta espiritual seria ainda mais aterrorizante do que a do avatar espiritual. Antes do 70º nível, mestres dos espíritos besta eram sem dúvidas um pouco mais formidáveis do que mestres dos espíritos ferramenta do sistema controle. Mas após chegar no 70º nível, eles seriam, ao contrário, ultrapassados pelos mestres dos espíritos ferramenta contando com o avatar ferramenta espiritual. Quem poderia ter antecipado que, nessa semifinal da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, realmente apareceria o raríssimo avatar ferramenta espiritual do mundo dos mestres dos espíritos? Ainda mais, que o avatar ferramenta espiritual seria realmente ativado pelo espírito ferramenta conhecido como número 1 do mundo, o martelo céu claro. Na verdade, até o próprio Tansan não esperava que ele seria realmente capaz de liberar o poder de um avatar ferramenta espiritual. Assim que seu poder ultrapassou o 70º nível com a amplificação de poder espiritual, quando ele segurou o martelo céu claro com sua mão, ele fez isso praticamente inconscientemente. A intensa força constantemente emanando dele formou um bizarro ciclo com o martelo céu claro, como se aquelas forças fossem partir seu corpo e explodir. Capítulo 126. Avatar ferramenta espiritual. O martelo céu claro dourado escuro. O martelo céu claro em sua mão começou a mudar. O martelo originalmente negro começou a brilhar com uma luz dourada escura. O martelo também rapidamente encolheu. O cabo do martelo chegou a 1,5 metros e a cabeça do martelo chegou ao tamanho de um balde antes de parar de encolher. Nesse momento o próprio Tansan também estava coberto por uma camada de luz dourada escura. A aura liberada por ele e pelo martelo céu claro não se separaram mais. Tansan ergueu o martelo apontando com ele e uma bola de luz dourada escura e sombras cresceu diante de Tansan. Aquela era aparentemente a ilimitada sombra crescente do martelo céu claro. Com um alto ruído, o trio avançando de Wushuan foi praticamente jogado para trás, diretamente voando por mais de 100 metros e caindo embaixo da colina. Diante daquela assustadora sombra do martelo, até o Uu e os dois mestres dos espíritos de suporte foram jogados para longe como sacos de batata, deixando de usar qualquer outra habilidade espiritual. Eles não tiveram nem mesmo a chance de agir. Inteiramente incapazes de resistir. Martelo céu claro. O espírito ferramenta número 1 debaixo dos céus. Como ele poderia ter uma reputação imerecida? Nesse momento, até os títulos do Ulu presentes tinham seus olhos brilhando como cristais, ao ponto de até no hall principal do Palácio do Pontífice Supremo, vários homens velhos lentamente erguerem suas cabeças. Isso era o avatar ferramenta espiritual de um martelo céu claro do 70º nível. O poder tirânico do espírito da seita número 1 do mundo dos mestres dos espíritos. Tansan passou a segurar o martelo com as duas mãos ao invés de uma. Por alguma razão, embora ele já tivesse derrotado os oponentes, um desejo intenso surgiu em seu coração. Um desejo de usar completamente o martelo céu claro. Um desejo de usar completamente o método do martelo de vento caótico.
dando meia volta. Tang San estava prestes a balançar o martelo céu claro dourado escuro em suas mãos. Mas nesse momento, uma voz baixa repentinamente alcançou seus ouvidos. Uma voz cheia de força. Pare. Restrinja sua força e recolha seu espírito. A voz tinha um carisma bizarro, levando Tang San a retroceder o martelo céu claro diante dele. O brilho dourado escuro escapou do martelo e rapidamente voltou para dentro de Tang San. Enquanto isso, o martelo céu claro também silenciosamente voltou para o seu tamanho original. Se não fosse pelo poder daquele movimento de agora a pouco, talvez ninguém teria pensado que um martelo preto tão pequeno poderia realmente ser capaz de produzir uma força tão aterrorizante. A expressão na cara de Tang San havia claramente mudado, se transformando de uma breve surpresa para uma dor intensa. Ele claramente sentiu como se sua própria alma estivesse sendo arrancada e, em seguida, silenciosamente sendo derramada em seu corpo novamente. Nesse momento, ele repentinamente teve um flash de entendimento. Usando o avatar ferramenta espiritual do martelo céu claro não consumia apenas seu poder espiritual e força, mas também sua própria alma. Naquele momento sua alma havia se fundido ao martelo céu claro para se tornar um verdadeiro avatar ferramenta espiritual. Parem! Tang San conseguiu soltar essa palavra. Os outros 6 demônios da Shurek recolheram sua força um após o outro. A auréola de 9 cores lentamente se retirou. Quando aquela luz retornou completamente ao pagode de porcelana dos 9 tesouros, Oscar relutantemente soltou seu suave abraço e os 7 praticamente simultaneamente soltaram um longo suspiro. No fim do que pareceu uma luta fácil, seus peitos estavam encharcados de suor. Tang San cambaleou e Daimubai, atrás dele, apressadamente agarrou seu ombro, o estabilizando. Agora Tang San parecia que havia sido puxado de um lago, completamente encharcado de suor. Mas seu coração ainda estava alegre. Sem usar esse tipo de força, seria impossível entender esse terror. Mas agora Tang San sabia que ele havia, pela primeira vez, sentido o verdadeiro terror do martelo céu claro. Seu coração estava fervendo. Por que ele não podia evitar antecipar? Se ele usasse o método do martelo de vento caótico enquanto usava o avatar ferramenta espiritual, que tipo de força isso geraria? Essa era a escola número 1 do mundo. O verdadeiro poder do céu claro. A competição acabou tão mais rápido do que o esperado que até agora muitas pessoas ainda não haviam voltado a si. Cada um deles comeu uma das salsichas grandes de recuperação do Oscar preparadas antes da luta e os 7 demônios da Shurek saíram do estágio. O cardeal no ringue não teve escolha a não ser declarar que as finais do dia seguinte seriam entre a Academia Shurek e a Academia do Hall dos Espíritos. Respirando fundo, sob o efeito da salsicha grande de recuperação, Tang San se sentiu muito melhor apesar da exaustão. Forjado pela misteriosa grama de gelo octogonal e pelo precioso damasco infernal, seu corpo já era originalmente muito mais durável do que os de pessoas comuns e a habilidade Céu Misterioso possuía capacidades de recuperação muito mais rápidas que de mestres dos espíritos comuns. Ele acreditava que antes da luta de amanhã ele... Quem ficou mais exausto hoje? Definitivamente estaria de volta na sua melhor condição. Diante do grande mestre. Os olhos de Tang San tinham um brilho particular. Obrigado, professor. Tang San sabia que se não fosse por aquela voz repentinamente soando próximo de seu ouvido,
parando seu uso total do método do martelo de vento caótico. Agora ele já poderia ter tido sua alma puxada para fora por ser incapaz de controlá-lo. Isso poderia não necessariamente ser fatal. Mas ele definitivamente teria se tornado um idiota. Naquela hora ele havia sido incapaz de identificar a origem da voz. Mas ele acreditava que apenas seu professor poderia ter chamado atenção para isso no momento-chave. O grande mestre não estava de forma alguma animado com a vitória dos 7 demônios da Shurek. Ao contrário. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Eu não esperava que, contanto que você tivesse poder espiritual suficiente, você poderia realmente usar o avatar ferramenta espiritual do martelo céu claro. Realmente digno de ser o espírito ferramenta número 1 da era atual. Foi um erro meu. Antes do início da luta, o grande mestre havia sido capaz apenas de ensinar aos 7 demônios da Shurek a habilidade de fusão de 7. Isso era algo que ele já havia estudado por muito tempo. Mesmo como seu discípulo, Tan-san também foi capaz de utilizar esse tipo de estudo. Ele, afinal, não teve todo o tempo que o grande mestre teve. Após ensinar a habilidade de fusão de 7 aos 7 demônios da Shurek, o grande mestre só disse a Tan-san para conduzi-la e derrotar os oponentes da forma mais rápida possível, para conservar poder espiritual. Ele acreditava que seu discípulo definitivamente conseguiria realizar essa tarefa pelo método mais eficaz disponível. Mas até o grande mestre não havia esperado que o poder espiritual agregado pela habilidade de fusão de 7 iria realmente permitir que Tan-san usasse o avatar ferramenta espiritual do martelo céu claro. Erguendo sua cabeça, o grande mestre olhou na direção da Pontífice Suprema Bibidon diante do Palácio do Pontífice Supremo. O par de olhares colidiram no ar e a Pontífice Suprema franziu o senho levemente. Mas em seus olhos ainda era difícil ocultar a admiração e até mesmo um pouco de orgulho. Parece que você é digno de ser o homem que eu gosto. Comparado à reservada Pontífice Suprema. O olhar do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ninfenshi era muito mais direto. Olhando para o grande mestre com admiração. Nesse momento ele realmente considerou o grande mestre como um dos vários amigos no mesmo nível que ele. Retornando para a residência. O grande mestre não aos 7 demônios da Shurek tempo para se recuperar e imediatamente o chamou para seu quarto. Primeiro mandando todos se sentarem e continuarem comendo as salsichas de recuperação do Oscar. Ao mesmo tempo ela chamou Jian-Ju até o quarto para liberar sua auréola de cura, ajudando todos a recuperarem seu poder espiritual. No que havia parecido com uma vitória fácil. Mesmo que os 7 demônios da Shurek não tivessem sofrido qualquer ferimento, seu gasto de poder espiritual não havia sido pequeno. Especialmente Tan-san, que havia praticamente gastado todo o seu poder espiritual ao usar o avatar ferramenta espiritual. Olhando para todos, a expressão do grande mestre pareceu um pouco grave. Falando para Tan-san, o seu poder espiritual poderá se recuperar até as finais de amanhã? Tan-san assentiu sem hesitação. Sem problemas. Eu tenho remédios fortalecedores de fundação aqui. Recuperar meu poder espiritual não é problema. A cara do grande mestre relaxou um pouco. Suspirando, ele disse: os planos não vão conseguir acompanhar as mudanças. Eu calculei mal. Todos olharam um pouco chocados para ele. Para eles, prevalecer sobre a Academia Vento Divino nessa luta havia sido inteiramente óbvio. Eles não entendiam o porquê o grande mestre ainda falaria desse jeito.
O grande mestre abaixou sua voz. Se eu soubesse antes que o pequeno Sam podia usar o avatar ferramenta espiritual com o martelo céu claro sob o efeito da habilidade de fusão de 7. Mesmo se hoje tivesse sido um pouco mais cansativo, eu ainda não teria deixado vocês usarem essa habilidade. Com o avatar ferramenta espiritual do martelo céu claro, eu teria 70% de certeza de vencer o time da Academia do Hall dos Espíritos. Mas agora que ele foi revelado prematuramente, ele não irá funcionar. Grande mestre, por que isso não vai funcionar? Não me diga que o time do Hall dos Espíritos pode desenvolver táticas para quebrar a habilidade de fusão de 7 em uma noite? O grande mestre balançou sua cabeça. Não é apenas isso. Não se esqueça de que os oponentes que vocês vão enfrentar amanhã têm o apoio do Hall dos Espíritos com os mais poderosos mestres dos Espíritos. O Hall dos Espíritos tem incontáveis poderes. Eu não sei quantos títulos do Lu eles farão gastar energia para encontrar uma forma. Ainda mais, vai ser impossível para o pequeno Sam usar o avatar ferramenta espiritual de novo por um tempo. Se não, isso causará danos imprevisíveis ao seu corpo e muito possivelmente influenciará seu futuro. Avatares ferramenta espiritual e avatares espirituais são músicas diferentes tocadas como habilidades iguais, ao ponto de ser até mais poderoso. Mas o avatar ferramenta espiritual era ainda mais assustador porque fundia sua própria alma ao espírito ferramenta e para isso era preciso consumir a força da alma. Quando o pequeno Sam usou ele pôde emprestar poder espiritual de todos vocês. Mas a força da alma ainda teve que vir apenas dele. Com sua força atual, sua alma ainda está longe de ser estável o suficiente. Se esse tipo de habilidade for utilizada por 2 dias seguidos, com 100% de certeza ela irá ferir sua alma, reduzindo sua memória, o deixando estúpido e diretamente transformando num retardado. Portanto, você de forma alguma podem usar o avatar ferramenta espiritual amanhã de novo. O mesmo vai para a habilidade de fusão de 7. Vocês precisam se lembrar de que quando as suas habilidades já são completamente entendidas por seus oponentes, vocês precisam mudá-las. Apenas por mudar vocês serão capazes de quebrar o ritmo do oponente, tomando a iniciativa em suas próprias mãos. Oscar disse um pouco ansiosamente. Grande mestre. Então o que nós deveríamos fazer amanhã? Mesmo se nós pudermos manter nossa melhor condição para enfrentar nossos inimigos de frente, o poder espiritual deles ainda é muito maior quando comparado ao nosso e eles também têm uma habilidade de fusão espiritual. Derrotá-los realmente será muito difícil. O grande mestre olhou na direção de Tang San. A dificuldade não é absoluta. Comecem a cultivar agora. Eu irei cuidadosamente estudar algumas táticas aqui. Pequeno Sam, venha comigo. Eu quero conversar com você a sós. Certo, professor. O poder espiritual de Tang San já estava um pouco recuperado e ele seguiu o grande mestre para fora do quarto. Os outros não sabiam sobre o que Tang San e o grande mestre iriam conversar. Mas todos eles sabiam que na luta de amanhã, Tang San sem dúvidas seria a chave. Entretanto eles também sabiam que como o mais forte dos 7 demônios da Shurek, sendo o que mais mudou, ele já havia se tornado o alvo dos oponentes há muito tempo. Ele conseguiria exibir sua verdadeira força quando enfrentando 3 reis espirituais?
O grande mestre levou Tang San para outro quarto. Pequeno San, você não pode usar a habilidade de fusão de 7 na luta de amanhã. Me diga o que você acha disso. O grande mestre disse com calma. Tang San assentiu. Eu entendo o que você quer dizer. A habilidade de fusão de 7 já foi revelada hoje. Ela definitivamente será o alvo deles amanhã. Com aquela habilidade de fusão espiritual do Xiaoyu e da Gao Liena, eles definitivamente podem bloquear a força da nossa habilidade de fusão por um tempo. Então, contanto que os outros 5 quebrem a nossa formação, nós sem dúvidas perderemos. Mas isso também pode ser usado contra eles. As chances de vitória são de cerca de 50%. A outra parte é quebrar a habilidade de fusão espiritual daquele par, fazendo eles perderem a força de lutar e, em seguida, focar a força dos 7 nos 5 restantes. O grande mestre olhou para Tang San um pouco chocado. Você tem uma forma de quebrar aquela habilidade de fusão espiritual? Você deve saber que uma habilidade de fusão espiritual não é igual a uma simples habilidade de fusão. Se ela for completada, ela praticamente não terá falhas. Além disso, terá uma força enorme. Como você disse, quando a habilidade de fusão espiritual for completada, a força de luta combinada daqueles dois alcançará algo próximo do 70º nível. Os olhos de Tang San revelaram uma luz resoluta, fechando os 2 punhos. Então, deixe eles comigo. Contanto que o Mobile e os outros me deem tempo suficiente. Eu acredito que eu conseguirei fazer isso. Tang San e o grande mestre ficaram no quarto discutindo por 4 horas inteiras. Somente eles sabiam sobre o que foi falado. Palácio do Pontífice Supremo. Sala de Assuntos Oficiais. A Pontífice Suprema Bibidon estava sentada no assento principal. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma de cada lado dela. Diante deles estavam de pé aqueles 7 membros competidores do time representando a Academia do Hall dos Espíritos. Xie Yui, Yan e a Gao Liena estavam mais na frente. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Bibidon disse calmamente. Entendemos. Vossa Santidade Pontífice Suprema. Apesar de serem a geração de ouro do Hall dos Espíritos, o trio de Xieyue ainda respondeu muito respeitosamente. Bibi Song disse friamente. Inevitavelmente será impossível para o Tang San usar o avatar ferramenta espiritual de hoje à manhã. Ele tem espíritos gêmeos. Se ele for forçado a usá-lo de novo, mesmo se ele não morrer, ele jamais se tornará uma ameaça para nós novamente. Portanto, vocês não precisam se preocupar com esse aspecto. Vocês só precisam prestar atenção àquela habilidade de fusão de 7 deles. A destruam usando o método que eu acabei de descrever. Numa luta de força verdadeira, é basicamente impossível para eles serem seus oponentes. Certo. A voz um pouco sombria do Doulu Fantasma Gui ecoou do lado da Pontífice Suprema. Vocês devem saber o que essa competição significa. Essa não apenas é a sua chance de fazerem um nome para vocês mesmos, mas também decidirá a quem aqueles 3 ossos espirituais pertencerão. Com o Hall dos Espíritos sendo o organizador. Se vocês perderem, será impossível recuperar esses 3 ossos espirituais sob os olhos das pessoas da escola porcelana dos 7 tesouros e daqueles mestres dos espíritos de alto nível. Eles são a sua recompensa ao mesmo tempo,
A sua pressão. Se vocês perderem, eu levarei todos vocês para experienciar o Grande Canyon desorientador por 3 anos. Ouvindo as palavras Grande Canyon desorientador, Xiaoyu e os outros tremeram praticamente simultaneamente. Seus olhares instantaneamente se tornaram ainda mais resolutos. Talvez apenas fantasmas pudessem sobreviver naquele sinistro lugar. Em 3 anos, talvez eles realmente se tornariam fantasmas. Bom, vão descansar. Bibidon balançou uma mão e Xiaoyu e os outros rapidamente saíram da sala por uma porta lateral. Erguendo uma mão para ritmicamente bater na escrivaninha diante dela. Os olhos de Bibidon revelaram uma luz pensativa. Vossa Santidade, o que há para se preocupar? Mesmo que eles tiveram a vantagem hoje, as chances de vitória ainda estão mais inclinadas para o nosso lado. Suspirando levemente, a Pontífice Suprema disse: Eu não estou preocupada com os 7 demônios da Shurek. Embora essas 7 crianças sejam monstruosamente talentosas, eles ainda são jovens afinal. Seu potencial ainda não emergiu completamente. Exceto por Tang-san. Os outros não serão nenhum problema no futuro. A variável que me preocupa é o Grande Mestre. Quando eu o conheci vários anos atrás, eu nunca mais vi alguém com tanta inteligência e sabedoria quanto ele. Embora ele não tenha capacidade de cultivar seu espírito para níveis maiores por causa da variação, a inteligência dessa pessoa é assustadora. No que eu posso pensar, ele definitivamente também pode. Você viu aquela habilidade de fusão de 7 de mestres dos espíritos de atributos diferentes hoje? Pelo menos eu sou incapaz de propor esse tipo de formação. O que me preocupa é a possibilidade de ele aparecer com outro tipo de formação amanhã. Aumentando as variáveis. Uma luz fria passou pela miragem do Doulu fantasma. Seria melhor me deixar ir matá-lo. Mesmo se o Doulu veneno estiver com a Academia Shurek, eu ainda tenho 80% de chance de sucesso de matá-lo com um golpe. A Pontífice Suprema brigou friamente. Se você tivesse esse tipo de certeza, o Tang-san não teria chegado aqui vivo. Guimei. Você se esqueceu do que o professor te ensinou naqueles dias? Mesmo o leão precisa usar toda a sua força quando lutando contra um coelho. Subestimar o inimigo é o maior medo de um estrategista. Sim. Vossa Santidade. A Pontífice Suprema continuou. O Grande Mestre tem o distintivo de ancião do rol dos espíritos. Nós não podemos agir contra ele. Ainda mais. Aqui é a cidade espiritual. Casualmente matar pessoas na cidade espiritual e, além disso, um dos anciãos do rol dos espíritos. Como o status do rol dos espíritos poderia não cair grandemente aos olhos de todos os mestres dos espíritos? Para não falar nada, o Grande Mestre ainda tem o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano atrás dele. Mesmo que ele já tenha deixado o clã, ele ainda é, afinal, um membro de relação direta. Lembre-se. Sem minhas ordens expressas, ninguém tem permissão para agir contra ele no futuro. Já é tarde. Vão descansar. Eu quero considerar isso mais a fundo. Com o brilho em seus olhos diminuindo um pouco, Bibidon balançou sua mão. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma se foram silenciosamente.
deixando a Pontífice Suprema Bibidon sozinha na sala de assuntos oficiais. Sentada ali inexpressivamente. O brilho nos olhos de Bibidon começou a se tornar complicado. Murmurando consigo. Oh! Xiao Gang! Você ainda me surpreende. Poderia realmente ser o professor que nos separou naquela época. Em nossas vidas. Talvez nós realmente somos destinados a nos encontrar. Mas nunca ficar juntos. Tudo o que eu posso fazer é proteger a sua segurança. Quanto aos outros, eu não posso dispor de nenhuma atenção. Uma noite tranquila. Bem cedo no dia seguinte, os 7 demônios da Shurek já haviam aparecido no portão da residência. Tremendo de agitação. Após o café da manhã, as 7 pessoas se alinharam diante do grande mestre de bom humor e com energia excessiva. Tansan especialmente comeu 2 folhas de dragão zoicia antes de cultivar na noite anterior e agora a força interna da sua habilidade Céu Misterioso já estava completamente recuperada. O olhar do grande mestre passou sobre os 7. Sigam o plano nessa luta. Tentem o seu melhor e se vocês não conseguirem, coloquem a sua segurança em primeiro lugar. Certo. Está bom então. Vamos. O grande mestre balançou sua mão para todos eles. Nesse momento uma voz repentinamente os bloqueou. Espere um momento. O grande mestre pareceu distraído, olhando na direção daquela voz. Flender. Você ainda quer acrescentar alguma coisa? Hoje a expressão de Flender estava extraordinariamente séria. Desde que os 7 demônios da Shurek o permitiram ganhar dinheiro o suficiente para encher potes e jarros nessa competição, ele sempre mantinha uma expressão sorridente em sua cara. Mas agora aquele sorriso havia desaparecido. Andando diante dos demônios, ele primeiro ajeitou as lapelas de Daemubai que estava na frente. Em seguida se virou para todos os 7. Crianças. Para vocês. Essa será a luta final da sua graduação. Honestamente, tendo cultivado talentos como vocês, eu me sinto muito sortudo. E também extremamente orgulhoso. Não há falta de banquete sob os céus. A Academia Shurek é incapaz de ajudá-los a crescer para sempre. Seu caminho futuro é de vocês para trilharem vocês mesmos. Eu disse antes que não os deixaria se formarem a menos que vocês fossem os campeões. Isso foi apenas uma brincadeira. Não é preciso levar isso a sério. O que eu quero lhes dizer agora é que, não importa qual seja o resultado, vocês são todos o meu orgulho e também minhas crianças. Eu não vou deixar nenhum de vocês se tornar uma casualidade nesse último momento da competição. A vitória não é importante. O que é importante são vocês. Eu não quero um resultado vitorioso, mas sim que vocês voltem com segurança. Bom, eu já disse o suficiente. Maunjun disse. Professor, por que os seus olhos estão vermelhos? Ah! É por causa da poeira. Flender imediatamente se virou. O grande mestre era o diretor do time da Academia Shurek. Mas como diretor, ele claramente havia visto o esforço que essas crianças haviam feito a cada dia. É claro que ele sabia que o grande esforço que os 7 demônios da Shurek colocará nessa competição não foi apenas para temperar a si mesmos, mas ainda mais para trazer essa grande glória para a Academia Shurek antes da graduação. Assim como ele disse.
Cada um dos 7 demônios da Shurek era como seu próprio filho. Antes dessa última luta, prestes a enfrentar aquele tipo de poder, Flendir não pôde evitar expressar seus verdadeiros sentimentos. Em seu coração, dinheiro era de fato importante. Mas nenhuma quantidade de ouro poderia substituir esses 7 monstrinhos diante dele. Tang San sorriu levemente. Diretor Flendir. Outros iriam fazer um discurso encorajador para os estudantes competidores. Mas você não está nos fazendo nos sentirmos desencorajados? Não se preocupe. Nós todos odiaríamos morrer. Além disso, ainda há aqueles 3 ossos espirituais para nos fazer babar de desejo. O grande mestre bateu no ombro de Flendir. Seu olhar geralmente lânguido abruptamente se tornou severo. Vamos. Avançando com as cabeças erguidas, os 7 demônios da Shurek deixaram a residência. Na rua, vários mestres dos espíritos silenciosamente assistiram a eles das laterais da rua. Embora o poder espiritual dessas crianças talvez não fosse muito grande, com sua idade, desafiando o time da Academia do Hall dos Espíritos, fez esses mestres dos espíritos esperando pela batalha secretamente o admirarem. Diante do Palácio do Pontífice Supremo, Tang San repentinamente descobriu que a cada passo que ele subia, seus pés se tornavam incomparavelmente firmes. Ele nunca teve uma sede por vitória como essa. Ele sabia que, se eles perdessem a luta hoje, ele definitivamente se arrependeria disso pelo resto de sua vida. A luz do sol trouxe um brilho dourado para o Palácio do Pontífice Supremo. Os olhares de todos se tornaram sérios, vendo os 7 demônios da Shurek andando passo a passo sobre as pedras. A atmosfera aparentemente ficou mais densa. A Pontífice Suprema, Minfenshi e os 3 títulos do Oulu que estavam expectando ontem já estavam sentados. Os 3 ossos espirituais de prêmio jaziam num brocado vermelho sob uma bandeja ao lado, liberando uma fraca auréola de luz. O time da Academia do Hall dos Espíritos estava ali silenciosamente. Um intenso espírito assassino pressionando na direção dos 7 demônios da Shurek como facas. Sob o efeito dessa enorme pressão, o passo dos 7 demônios da Shurek subindo a colina claramente desacelerou um pouco. A luta ainda não havia começado, mas os 2 lados já estavam cruzando espadas. A final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite está prestes a começar. Os 2 lados se preparem. A luta irá começar em 15 minutos. Os 2 lados voltaram às suas posições. Os 7 demônios da Shurek cercaram o grande mestre. Tang San esticou sua mão para dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, tirando 7 folhas verdes escuras enroladas. Ele comeu uma e entregou uma para cada um dos outros. Folhas de dragão zoicia fortalecedoras de fundação. Comê-las não apenas aumentaria a velocidade de cura, provocando uma rápida recuperação de poder espiritual, mas ao mesmo tempo também poderia deixar a mente das pessoas ainda mais focada. Comê-la agora antes da luta era para que eles mantivessem sua melhor condição por ainda mais tempo na luta. Pequeno San. Daimo Bai olhou para Tang San. Tang San assentiu com firmeza. Não se preocupe. Nenhum problema do meu lado. Quanto ao resto, eu vou deixar com vocês. O grande mestre tomou a liderança em esticar seu punho direito e cada um dos 7 demônios da Shurek igualmente esticou sua mão. 8 mãos se empilharam, ao mesmo tempo em que eles davam um enorme grito. Vitória certa! Sim. Vitória certa. Essa era a única crença deles. Do outro lado,
O time da Academia do Hall dos Espíritos repentinamente ouviu o grito do lado da Academia Shurek e o capitão do time, Xie Yui, não pôde evitar torcer seus lábios, zombando. Vitória certa? Nós vamos deixá-los dar uma olhada no que é a verdadeira força hoje. A diferença de poder espiritual é um abismo intransponível. Mesmo os mestres dos espíritos de mais baixo nível entre nós estão no mesmo nível que o capitão deles. Eu quero ver a base que eles têm para a vitória certa. Lançando um olhar frio como gelo para seus companheiros, Xie Yui disse com frieza: A Lorde Pontífice Suprema está nos assistindo. Os anciãos também. Nós precisamos não apenas obter a vitória nessa luta, mas ainda uma vitória total. Não deem a eles qualquer chance. Eu vou lidar com aquele Tan-san. Quem nós somos? Campeões! Um grito ainda mais intenso ecoou do time da Academia do Hall dos Espíritos. A recusa dos dois lados de ceder fizeram os mestres dos espíritos assistindo debaixo da colina sentirem como se seu sangue estivesse fervendo. Quem nunca havia sido jovem? Quem nunca havia sido sangue quente? Para eles, o resultado dessa luta não era importante. O que era importante era ser capaz de ver uma luta brilhante. 15 minutos não eram muito tempo e logo os membros dos dois lados andaram para o meio da praça com o chamado do árbitro. Talvez isso fosse para colocar agulha contra agulha e lança contra a Academia Shurek. Mas hoje o time da Academia do Hall dos Espíritos mudou para uniformes vermelhos como fogo com fios dourados. Claramente de excelente qualidade. Comparado a eles, os uniformes verdes catarro e, ainda por cima, cobertos por incontáveis logos e propagandas, eram ridículos. Porém, ninguém riria deles. Capazes de dar um passo à frente. Capazes de entrar na final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Ninguém zombaria da força deles. Preparem-se para a luta. Os dois lados podem liberar seus espíritos. O cardeal árbitro anunciou isso assim que os dois lados entraram em posição. Os 14 membros dos dois lados olharam cara a cara. Ninguém disse uma palavra. Mas a colisão das auras fez o cheiro de pólvora no ar chegar no seu limite num instante. Nesse momento, até poderes respeitados, como a Pontífice Suprema Bibidon, tinham seus olhares completamente focados nessa luta. Os 7 membros da Academia do Hall dos Espíritos se moveram praticamente simultaneamente. Ondas de poder espiritual irromperam de seus corpos num flash. Do trio de Xiaoyu e mais na frente. Cada um deles tinha a configuração de anéis de espíritos ideal. Com 2 amarelos, 2 roxos e um preto. Os outros 4 atrás deles também tinham configurações ideais com 2 amarelos e 2 roxos. As expressões nos olhos de cada pessoa se tornaram extremamente persistentes. Um dos estudantes do sexo masculino na parte mais atrás recuou um passo, com um glorioso cetro dourado em suas mãos. Certamente ele possuía um espírito ferramenta de suporte. Ao mesmo tempo em que eles liberaram seus espíritos, o lado dos 7 demônios da Shurek simultaneamente começaram a liberar os seus. Os 7 se organizaram com Tan-san e Daimobai mais na frente e atrás deles separadamente ficaram Juzukin, Maonjun e Xiao Wu, com Mindhongron e Oscar na última linha, assumindo uma formação 2-3-2, inteiramente diferente da última luta. Dessa vez a Academia Shurek não usou a habilidade de fusão de 7. Mas sim liberaram seus espíritos simultaneamente de forma extremamente normal. 7 pessoas. Todas com 4 anéis de espírito. É claro. Quem mais chamou atenção ainda foi Tang-san com o anel de espírito de 10.000 anos.
As sobrancelhas da Pontífice Suprema Bibi Dom se franziram levemente. Inconscientemente se virando para olhar para a direção do grande mestre. Pensando em seu coração. Xiao Gang. Você realmente mudou a formação de novo. O grande mestre não olhou para ela. Apenas concentrou sua atenção em assistir às circunstâncias no ringue. Sua expressão não estava mais calma. Em relação a essa luta, ele também não tinha certeza absoluta. Comecem a luta. Quando ele declarou o início dessa luta final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, o cardeal rapidamente recuou, deixando o ringue. O primeiro a se mover do time do hall dos espíritos não foi o capitão do time, Xie Yui, mais na frente, e sim sua irmã mais nova, a Gao Liena, pisando de forma leve e graciosa. A Gao Liena apenas pareceu virar seu corpo, mas já havia chegado mais na frente. Um leve sorriso flutuou em seu rosto e, junto com a liberação de seu espírito, uma grande cauda felpuda também brotou atrás dela. Fraca luz vermelha escapou de seu corpo. Luz brilhou em suas pupilas. Olhando para Tang San. Seus movimentos eram exatamente os mesmos de quando ela lidou com Yu Tianying do time da Academia Imperial Seldou. Aquele charme único deixava as pessoas incapazes de tirarem seus olhos dela. Mas algo surpreendente para Gao Liena foi que, confrontados com a liberação do seu espírito, os 7 demônios da Shurek permaneceram imóveis, exceto por Tang San e Xiao Wu. Os outros 5 rapidamente fecharam seus olhos e usaram seus dedos para tapar seus ouvidos, isolando completamente sua visão e audição. Mesmo a melhor habilidade de charme precisa de um gatilho. Audição, visão, paladar, olfato, tato, sensações. Elas eram ativadas por um dos 6 e agora. As vias pelas quais a Gao Liena podia influenciar os 7 demônios da Shurek não contavam com a visão e a audição. Os movimentos dos 7 demônios da Shurek sem dúvidas fizeram seu charme perder o efeito. Xiao Wu repentinamente deu um passo à frente, lançando um sorriso para Gao Liena. Seu segundo anel de espírito brilhando com uma luz rosa. Seus olhos já completamente cor-de-rosa. A segunda habilidade espiritual do coelho demônio de ossos macios. Charme. Ativada. Usando charme contra charme. Quem tivesse o maior poder espiritual teria vantagem. Xiao Wu e a Gao Liena gemeram praticamente simultaneamente. A Gao Liena balançou apenas uma vez. Mas Xiao Wu recuou 3 passos. Sua cara mortalmente pálida. 2 fluxos de sangue escorrendo como 2 pequenas cobras de seu nariz. Claramente ela havia sido derrotada. Em poder espiritual e força mental. Ainda havia uma grande diferença entre ela e a Gao Liena. Embora Xiao Wu estivesse ferida, ela havia sem dúvidas quebrado a iniciativa de Gao Liena. Com a expressão mudando levemente, a Gao Liena imediatamente se moveu. Nesse momento, na dianteira do time, Tang San também colocou sua mão para trás para pegar o raio de luz rosa que Oscar jogou para ele. Avançando com passos largos. Seguindo direto para os 7 do outro lado. Ao mesmo tempo, 6 filamentos de grama azul prateada saíram de sua mão direita. Cada um se enrolando na cintura de cada um de seus 6 companheiros. O controle da grama azul prateada já estava agindo com força total. A Gao Liena olhou friamente para Tang San avançando.
Seus 5 anéis de espírito brilhando extremamente ritmicamente uma vez. Primeiro o 5º anel de espírito preto. Então o 4º. O 3º. O 2º. Até finalmente o 1º anel de espírito amarelo. À medida que cada anel de espírito pulsou, a luz rosa ao seu redor se tornou ainda mais intensa. Atrás dela, Xiaoyue também se moveu nesse momento. A lâmina da lua de Xiaoyue não era uma, mas sim 2. Cada uma de suas mãos segurava uma lâmina da lua curvada como uma lua crescente inteiramente vermelha como sangue, junto com seu corpo se movendo agora. Ele estendeu suas 2 mãos e seu corpo inesperadamente se enrolou ao de sua irmã por trás. Nesse momento, 2 luzes amarelas simultaneamente dispararam do cetro nas mãos daquele mestre dos espíritos de suporte do time da Academia do Hall dos Espíritos. A luz dourada brilhou e rapidamente se fundiu a Xiaoyue e a Gao Liena. Uma cortina de luz vermelha repentinamente apareceu e se espalhou. No instante em que Xiaoyue e a Gao Liena colidiram, aquela luz vermelha envolveu os dois no seu interior. Ao mesmo tempo, aquela luz vermelha também irrompeu num flash, se espalhando como uma esfera vermelha, cobrindo quase metade do estágio.